prostra novamente, é como se o anjo dissesse: João, eu já te falei que eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus, porque a adoração a anjo também é proibido pela palavra. E no capítulo 22, no versículo 15, a Bíblia diz que os idólatras também ficaram de fora. Dá-se a entender que João, naquelas condições, também está fora do reino de Deus. Porque todos nós temos um problema, irmão, que se não for a misericórdia do Senhor Jesus, de modo nenhum veremos a Deus. E para isso acontecer, nós devemos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, com o povo de Deus, porque não tem como aceitar a Deus sem aceitar o seu povo junto. O Senhor quer nos ver unidos, ali buscando a sua misericórdia dia após dia, porque Ele vai criar uma forma de fazer a gente entrar dentro da cidade Glória a santa. Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo, enviando essa carta aos coríntios, ele começa a condenar, sabe, pré-julgamentos entre nós mesmos, pessoas que cobram santidade de uma forma excessiva, aponta, julga o próximo e até mesmo leva o irmão a juízo perante incrédulos, fala da vida do irmão perante as pessoas que não têm entendimento daquilo que verdadeiramente é a palavra do Senhor. Então isso é condenado, a sensualidade é condenada. A Bíblia diz que o estômago é para os alimentos, o alimento para o estômago, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Aí a Bíblia vai dizer: mas o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então dá-se a entender que o Senhor, Ele nos quer glorificando com o nosso corpo, com a nossa vida, longe de coisas que venham nos contaminar. Só que existe uma questão aqui, em todos esses pecados aqui, que é diversificação, que ele diz o seguinte aqui, o versículo 15 diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aí vai dizer no versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado, olha só, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a prostituição ou a impureza peca contra o próprio corpo. Então nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós pecamos contra o nosso próprio corpo, automaticamente, eu acredito que nós não estamos blasfemando contra o Espírito Santo, mas nós estamos definhando o nosso corpo onde o Espírito Santo habita, e ele diz, não dá para morar num corpo quebrado desse, não dá para habitar num corpo com uma brecha dessa, entrando, vamos supor que é uma casa, entrando morcego, entrando cobra, entrando lacraia, dentro dessas brechas aí, não dá para ficar aí dentro não. Já que você abriu essa brecha aí, meu filho, eu vou procurar uma casa que esteja mais propícia para mim habitar. É forte. Esse é aquele que peca o pecado da prostituição. O que é prostituição, irmão? É tudo aquilo, irmão, que a gente ofende o nosso próximo. A gente lesa o nosso irmão, a gente primeiro peca contra o Espírito, contra Deus, que o nosso corpo pertence a Deus, e a gente também lesa o nosso irmão. Eu sou casado com a minha esposa, e vamos supor, se eu adulterar, está entendendo? O que acontece? O Espírito Santo não vai ficar dentro da minha vida. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu pequei contra o próprio corpo, e naquele momento o único que pode me salvar é o Espírito Santo. Eu perco minha salvação ali. Porque existem detalhes nas nossas vidas que a gente acredita que a gente não perde a salvação de qualquer forma assim. Tudo bem, a salvação é de graça, mas para mantê-la não é tão fácil assim. A gente tem que se santificar, tem que buscar. Mas a gente entende o seguinte, quando aquela meretriz, Raabe, ela procurada pelos soldados daquela região de Jericó, perguntou para ela, Raabe, cadê os homens que entraram dentro da sua casa? E ela falou uma coisa que não era verdade. Ela falou, eles saíram aqui por esse portão, mas era mentira, os homens estavam escondidos dentro da casa dela. Mas o que acontece? Veja bem, ela mentiu.
E mesmo assim Deus salvou ela, Deus trouxe ela para o meio do seu povo. Mas existe um porém aí. Aquela Raabe, ela era uma meretriz. Uma meretriz mentir não é nada, irmão. Mas nós que somos cristãos, viver mentindo, Eita, aí é Deus problema. de poder. Você está entendendo? Uma meretriz, quem já está sujo, uma sujeirinha a mais ou a menos não é nada. Porque a Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais. Mas nós que já fomos lavados, já fomos justificados, fomos comprados por bom preço, ficar mentindo uns para os outros, ficar pecando, fazendo o irmão tropeçar, aí já não é bom para nenhum de nós. É verdade, tá, Senhor. Então, a gente entende, né, nessa situação, nessa questão, que entre nós, pode ser que alguém ainda esteja com uma falta de libertação em alguma área, né? Eu aprendi o seguinte, pastor, nesse decorrer todinho que a gente tem vivido, né, que quem precisa de libertação é o crente ou é o macumbeiro, né? Eu acredito que é o cristão. O macumbeiro, ele precisa de confessar a Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida e depois passar pelo processo de libertação. Quem precisa de libertação, na verdade, somos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso eu falo de uns que estão mais presos do que os outros. Uns estão em mais decadência do que os outros. Você tem pecado, pastor? Claro, como tem pecado. Só que o que acontece? A gente consegue, né, pastor, abafar isso dentro de nós mesmos. A gente não permite que isso repasse para ser tropeço diante do Evangelho de Cristo, que isso seja escândalo. A gente tem que se esforçar para que isso não vire escândalo entre os irmãos, que isso não enfraqueça os irmãos na fé. Imagina, eu como pastor, viver uma vida desregada, no pecado. O que seria para vocês? Seria ruim. Por quê? Porque que exemplo vocês teriam com a minha pessoa, eu fazendo isso, sendo que eu teria que ser o primeiro a dar exemplo. Glória a Deus, Porém, aleluia. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, automaticamente ele está dizendo para os discípulos, né, pastor? Se vocês são discípulos, discípulo é alguém que está aprendendo para ser como o mestre, tá? Então, se ele está dizendo, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu também quero que vocês sejam bons pastores. Oh, glória. Eu quero que vocês também se transformem em bons pastores, porque nem eu sou insubstituível, importa que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Nem Jesus Cristo é insubstituível, mas o Espírito Santo é insubstituível. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque se você entender a história, você vai ver que o Espírito Santo ele nunca saiu de cena, ele só mudou de personalidade conforme o decorrer da história, conforme a mudança da história que Deus queria, ele foi mudando. O que acontece? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No Novo Testamento, Jesus dizia assim, o Espírito Santo estará convosco até a consumação dos séculos. Por que a blasfêmia contra ele não tem perdão? É porque ele é a nossa última oportunidade. Oh, glória. Aleluia. Ele está conosco desde o começo, né, pastor? E é aquele que vai conosco até o fim, só ele. Por isso que a blasfêmia contra ele é um desrespeito muito grande. É como se Jesus dissesse, eu já saí de cena, já sofri o que tinha que sofrer, mas vocês ficam aí, magoando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, não quer obedecer a minha palavra, não quer obedecer a liderança, porque existem pessoas que Deus levanta para nós obedecer. Eu achei que glória. O pastor Ribamar falou, antes de ser pastor, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastoreado. Por quê, irmão? Porque o Evangelho é isso, irmão. A gente temos que entender, nós precisamos de pessoas que nos liderem, pessoas com amor, pessoas que têm aí desejo de ver a gente melhorar, de ver a gente liberto, que se preocupe com a gente, né? Porque a gente estamos debaixo de uma cobertura de Deus, irmão, de Deus. E o que acontece? Às vezes, irmãos, a gente arruma Moisés, ele foi chamado no Monte Horebe, Deus fala, Moisés, vá libertar o meu povo que está cativo na terra do Egito. Aí Moisés questiona, pastor, ele começa a dizer, não, Deus, envia outro, manda aquele que o Senhor tem que mandar, menos eu. Ah, Senhor, eu não sei falar bem, eu sou pesado de boca. Aí de tanto ele murmurar, de tanto ele questionar, Deus envia um Arão para ir com ele.
Está entendendo? Porque a gente questiona tanto que Deus bota um Arão ou uma Aroa. Eita Deus, é certo? forte. E o que Arão faz lá na frente, pastor? Arão lá na frente dá uma dor de cabeça para Moisés, incitado pelo povo, ele toma a liderança na frente, faz o povo levantar bezerro de ouro para adorar. E assim existe pessoas que chegam, pastor, para somar com a gente nesse evangelho, e eles começam ali ele chega, a gente bota ele no nosso time, pastor, e daqui a pouco ele quer ser técnico no nosso lugar. O senhor já passou, deve ter passado por isso. Ele daqui a pouco não aprendeu ainda nem a jogar direito, já quer ser um técnico do futebol, já quer fazer do jeito dele. Não dá, irmão, a obra de Deus não é assim, certo? Se eu for para um ambiente onde você é o proprietário, eu tenho que me submeter às suas normas, glória, seja você crente aleluia, ou você não crente. Jesus. Eu, como cristão, tenho que ter esse entendimento. Quando você entra numa empresa, é você que tem que se submeter às normas daquela empresa, ou é as normas daquela empresa que tem que se submeter às suas normas? É o contrário, porque senão a gente não recebe nada de Deus. Verdade, a gente Senhor. vai ser mandado embora. A gente, quando quer passar, aleluia, na prova, no final do ano, quando estudamos, o que é necessário? Estudar bastante, entender bastante. Só que eu aprendi uma coisa também que faz a gente, pastor, ser reprovado, que é faltas. Eu me lembro que na quinta série eu comecei a faltar muito na escola. E aquelas faltas me fizeram ser reprovado. Eu sabia muito de matemática, sabia muito de português, tirava só 10 e 9, mas não adiantava, eu não ia. Então se eu não ia, eu era reprovado. Assim a igreja é uma instituição de Deus, onde você tem que vir, irmão, para que você venha aprender mais e mais das coisas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E se está numa igreja onde tem pessoas problemáticas, lideranças problemáticas, não existe só aquela igreja. Existem outras também. Existem pessoas do bem. Por mais que o mundo esteja num caos, esteja uma perdição, ainda tem um remanescente que Deus está na face da terra, meus queridos. Não é verdade? Então assim, a gente entende o seguinte, que é necessário então a gente viver em completa comunhão. E o que é ter comunhão com os irmãos, meus queridos? A Bíblia fala para a gente orar por todos, ajudar a todos, mas especialmente os domésticos na fé. O que é ajudar os domésticos na fé? Os domésticos na fé são pessoas que estão contigo na mesma caminhada de Cristo, no dia a dia. Vamos supor, o pastor Ribamar é um doméstico na fé, só que tipo assim, ele não congregava aqui. Aí vamos supor, então antes do pastor Ribamar tem aqui o Abraão. Então o primeiro meu doméstico na fé é o Abraão. Aí tem a irmã Cleide, o meu primeiro doméstico na fé é a irmã Cleide. Aí tem a irmã Elisete, a minha primeira doméstica na fé é a irmã Elisete. E aí eu tenho que ajudar todos, mas principalmente aqueles que estão conosco, somando no dia a dia. Aleluia! Porque se a gente demonstrar que não está somando, você deixa de ser um doméstico na fé. E aí aquela ajuda que Cristo falou, eu quero que você ajude aquela serva lá, mas aí aquele servo lá, mas aí se o servo deixar de ser um doméstico entre nós, de caminhar conosco, aí o que acontece? Acaba a oração em favor mais ainda, não é mais aquela oração com aquela intensidade, não é mais aquela ajuda, aquela preocupação com aquela intensidade. E essa preocupação, quem bota no coração ou quem tira do coração do homem é Deus. Você lembra que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar ir o seu povo. Então é Deus que endurece, é Deus que usa de misericórdia, é Deus que abre porta e fecha porta, irmãos. Não somos nós. Aleluia. Então o que acontece? Às vezes o pastor Cícero, ele pode ser uma pessoa ruim, não sabe ensinar direito, não sabe pregar direito, mas o que acontece, irmão? A Bíblia diz lá em João, capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedindo ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quer dizer, não fomos nós que escolhemos ser crente, foi Ele que nos escolheu para ser. Não foi nós que escolheu congregar, Ele nos escolheu para se unir. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Não é nós que escolhe, irmão, obedecer. Ele nos escolheu para ser obediente. Interessante, né, pastor? E aí quebra todo o critério de que
que eu não vou, eu não faço, eu não posso, eu não quero. Isso tem que ser quebrado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer nos abençoar. Glória ele a quer Deus, um povo aleluia. que não viva por sentimento. Ele quer um povo que viva pela fé. Um povo que viva pela fé. Como é que é viver pela fé? A Bíblia diz que havia 2 filhos. E o pai chega diante do primeiro e diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele diz: eu vou, pai. Mas aí não foi. E ele chega no segundo e diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele diz: pai, eu não quero. Mas arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os discípulos responderam: o segundo. Certo? Por quê? Porque nós cristãos devemos ser comparados a este segundo. Que a gente não quer ir para a igreja, mas a gente se arrepende e vem. A gente não quer orar, mas a gente diz: mas eu vou ter que orar. A gente tem vezes que não quer ser mais crente, mas a gente diz: não tem como, irmão, tem que ser até o final agora. Você está entendendo? É mais ou menos isso. Tem dias que você não quer ser pastor, tem dias que você não quer ser pregador, tem dias que você quer desistir da família, tem dias que você quer desistir dos filhos, dos pais, tem dias que você quer desistir de tudo. Mas o homem que tem o coração de Jesus Cristo, ele diz: mas eu tenho que fazer a minha missão. Oh, glória a Deus. Fazer o que eu quero fazer. Aleluia, Amém? Jesus. Eu vou pedir aqui para o pastor Ribamar abrir aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 4, a irmã Márcia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Quando o senhor, essa palavra tende é uma tendência para as coisas terrenas. Você está entendendo? E aí o que acontece? A gente perde o foco espiritual. Quando a gente tem essa tendência de se preocupar muito com as coisas terrenas, a gente perde o foco espiritual, certo? Por quê? Porque acabamos constituindo um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação com a igreja. Por quê, irmão? Porque presta atenção, quando os escribas, os fariseus apresentaram uma nota para Jesus, uma moeda, falou: é lícito pagar tributo a César, sim ou não? Jesus, com entendimento, olhou para a moeda e falou: de quem é essa imagem? De quem é essa epígrafe? Aí eles falaram: de César. Aí Jesus falou: então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha só que tremendo. Então, nós sabemos que nem todo mundo dá o que é de Deus, mas todo mundo é obrigado a dar a César o que é de César, é ou não é? Porque nem todo mundo vem para o culto, mas todo mundo tem um emprego, quase todo mundo, né, recebe um salário, todo mundo precisa de um médico, do hospital, de pagar um imposto, de comprar um feijão. Então nós estamos dando só César, César, César. E isso nós estamos nos aliando mais com as pessoas do mundo, fazendo a vontade do mundo. É forte, e as Jesus. coisas de Deus a gente deixa para amanhã, deixa para depois. Isso não pode acontecer, queridos, porque Deus, ele diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. O que é negar a Deus? É da boca para fora? Se aceita Jesus? Sim, aceita. Mas nas atitudes está negando. No comportamento está negando. Então aceitar a Jesus como Senhor e Salvador não é só abrir a boca e dizer: eu te aceito, Jesus. Certo? Mas aí existe uma situação que gera essa engrenagem que nos faz ali estar na sua presença. É verdade, estar em comunhão Senhor. com o seu povo. A Bíblia diz lá em Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Quando fala a cabeça de Arão, não significa especificamente o Arão. Aquele Arão, ele representa uma liderança da religião judaica, mas trazendo para o Brasil significa uma liderança que Deus ungiu, aleluia, para que através dessa pessoa você fosse abençoado também. Seja, às vezes o pastor, o que acontece? Às vezes está em falha, pastor, ele está em falha. Mas aí não tem só o pastor na igreja, tem o missionário, tem a missionária, e Deus pode usar eles ali como um Arão para te abençoar naquele ambiente. Desce sobre ele e aí vem rolando sobre a barba. A barba é o corpo de obreiro que ladeia o pastor e vai até a orla das suas vestes, vai até sobre toda a igreja. O azeite desce aqui e vai descer sobre o obreiro e vai descer sobre a vida dos demais da igreja. Amém? Então é isso, a Bíblia diz que naquele monte, naquele lugar, naquela comunhão, um só coração fica melhor para Deus operar. Deus pode me abençoar lá na minha casa? Pode. Deus pode me abençoar lá no meu serviço? Pode. Deus pode me abençoar eu fora da igreja? Pode sim, porque ninguém pode limitar Deus.
Mas eu digo para você que quando nós unimos nossas forças em comunhão, num só coração, Ele vai ter o prazer de abençoar mais. Glória a Deus, aleluia. Quando quiser falar alguma coisa, qualquer pessoa, tá? Pode falar, pastor, e essa parte aqui eu também entendo isso, eu também entendo aquilo. Fica à vontade, é um culto de ensino onde eu não tenho uma opinião sozinha, vai dar de vocês também, amém, pastor? Fica à vontade. A irmã Márcia pode ler aí, 1 Coríntios 6, versículo 20. Isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso, essa questão do litígio, né? O litígio é alguma coisa que o irmão tem contra o outro irmão e leva a juízo de pessoas ímpias, pessoas seculares, tá? E aí o apóstolo de Deus, ele está dizendo, olha irmão, no meio da igreja Deus levantou pessoas com sabedoria, para que a gente venhamos recorrer a essas pessoas, certo? E a gente entende, meus queridos, pela palavra que nós seres humanos, se a gente não vigiar, nós somos tendenciosos, pastor. Tendenciosos para quê? Para deixar Deus sempre por último. Se a gente tiver uma agulha e Deus aqui desse lado, a gente recolhe a ajuda da agulha, mas não recolhe a ajuda de Deus. Então, às vezes, é necessário a gente perder tudo para poder recorrer a Deus. Você quer ver quando Nabucodonosor teve aquele sonho, né? Que ele viu uma estátua e tal, ele ficou perturbado. Ele mandou chamar todos os sábios da Babilônia. Quem foram os primeiros que se apresentaram? Os sábios carnais. Os espirituais nem falaram nada. Opa, o cara mandando chamar o sábio, não fala nada para Daniel, não. Não fala nada para Ananias, Misael e Misael. Vamos lá na frente. Aí vai lá na frente. Está entendendo? E os homens de Deus deixaram por último. E de qual forma? A Bíblia diz que como todos não conseguiram revelar o sonho do rei, aí o rei analisou e deu um decreto para matar todos os sábios da Babilônia. Aí quando rolou o decreto para matar todos os sábios da Babilônia, aí a Bíblia diz que eles foram buscar Daniel e seus companheiros para matar. Quer dizer, buscar Daniel para revelar, não busca. Buscar Daniel para aconselhar, não busca. Mas para matar, aí já lembra. Eita Deus, é forte. Para poder assim, tipo, falar mal do Daniel, aí lembra. Então assim, é isso que Deus está dizendo, tão simples, por que você não foi primeiro em mim? Se de lá eu dissesse que era para tu ir no sacerdote, tu iria lá para o sacerdote examinar dessa lepra. Mas tem que vir primeiro em Deus, irmão. O crente, o primeiro lugar que ele tem que recorrer, Deus. Médicos e tudo isso é só se Deus se calar. Mas primeiro Deus, através de quem? Através dos seus oficiais na terra. Deus tem seus profetas, seus discípulos, seus apóstolos, seus pastores. Ele levantou pessoas, ministros, para a gente recorrer a essas pessoas. Vamos supor, Jeremias, um homem que Deus levanta e todo o sistema corrompido, mas Jeremias Deus levanta e diz, olha irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Deus quer que vocês façam isso, isso e isso. E aí eles, não, nós vamos recorrer ao Egito, nós vamos recorrer ao Egito. Jeremias não era a maior autoridade de Israel naquela época. A maior autoridade de uma nação, primeiro, é o rei. E depois, o sacerdote. E depois, os profetas. Então, Jeremias, ele era profeta. Ele saiu do sacerdotismo para virar profeta de Deus. O que acontece, irmão? No automático, aquelas pessoas vão ficar do lado do rei. No automático, aquelas pessoas têm tendência de ouvir o sacerdote. Mas só vai estar fazendo a vontade de Deus quem der ouvido a um tal de Jeremias. A um tal de Jeremias que não é ninguém. E a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 10, diz, olha Jeremias, hoje eu te constituo sobre reinos e sobre nações para ser profeta. Se ele está sobre reinos, se dentro de um reino existe um rei, então Deus colocou ele sobre. Só que a gente tem que discernir isso. Não é uma coisa aceita, válida por lei. É a gente que discerne isso, irmão. Entende? A gente tem que discernir que os ministros de Deus estão acima dos ministros seculares, irmão. Você está entendendo? Só que a gente não vai bater no peito, eu sou melhor do que o governador, sou maior do que o presidente. Não, jamais. É a gente que tem que discernir isso. Você está entendendo? E aí quem é sábio vai aonde? Né? Vamos supor, aquela mulher viúva,
ela chega diante do profeta Eliseu e diz: olha, saiba que meu esposo é um homem fiel ao Senhor, tá? E morreu, e agora nós estamos com a dívida e o credor está vindo buscar meus 2 filhos. Olha só a ideia dela: saiba que meu marido era um homem fiel ao Senhor. Em outra partida ela está dizendo: ó, meu marido era, mas eu não, tá? Meu marido ia para a igreja, não perdi o culto, mas eu. Aí Eliseu pergunta: o que a senhora tem em casa? Ela falou: tem só um restinho de azeite na botija. Olha só que tremendo isso aqui, irmão. Provavelmente Eliseu era um cara fiel, que sempre estava no culto, e toda vez que terminava o culto, Eliseu não, o marido daquela mulher, toda vez que terminava o culto, ele chegava lá com um buquinho de azeite: ô profeta Eliseu, bota um pouquinho de azeite aqui na minha botija e levava para casa. Todo dia de culto. Mais um pouquinho, Eliseu, meu azeite está acabando. Aquele homem morreu, provavelmente não deixou uma herança, tá? Provavelmente não deixou uma fazenda, que é isso que a maioria de nós queremos, que nossos pais deixam fazenda, herança. E aquilo deixou aquela mulher perturbada. Por quê? Porque tinha uma dívida e não sabia como pagar. Mas só que o principal estava em casa, o quê? O azeite. Porque às vezes, irmãos, a gente se perturba, sendo que o principal é o azeite. E o que representa o azeite? A presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A presença do Espírito Santo deve ser o principal. E aí o que acontece? Ela desfez daquilo que era mais importante, porque ela não tinha uma intimidade com Deus. É Deus. Faltava intimidade com Deus. Tudo bem que ali aconteceu para que houvesse mais aquele milagre, para que ficasse registrado que Deus é poderoso, mas isso significa que o homem de Deus tem poder. Nem sempre o homem de Deus vai fazer a vontade de Deus, mas o homem de Deus tem poder. Eu acredito até que quando Eliseu recebe uma ajuda daquela mulher, se eu não me engano, sulamita, né? E aí ela faz um quarto na casa dela, e aí coloca ele lá como hóspede, ele se preocupa com ela, fala: o que essa mulher precisa, irmão? Aí o Geazi fala: não tem filho. E aí ele fala bem assim: então eu vou profetizar um filho na vida dela. Mas será que foi da vontade de Deus ele profetizar esse filho? Porque depois o menino morreu. Por misericórdia o menino ressuscitou. Mas às vezes, irmão, nós damos aquilo que Deus não mandou dar. Você está entendendo? Eita Deus, é forte. Porque ela é uma mulher estéril, tá? Quando Elias ele profetiza segundo a sua palavra, é porque ele tem crédito. Nós temos crédito. Se a gente busca, a gente tem crédito. Agora nós temos que saber como utilizar esses créditos. Tem igreja que eu vou pregar, eu falo: Deus me usa. E Deus fala: eu te usar? Você quer que eu te use ou quer que eu te dou crédito igual dei para Elias? Por quê? Porque vai ter igreja que você vai entrar sozinho. Eu não vou entrar lá com você. Eita não. Deus. Mas eu vou te dar crédito para você pregar a verdade no meu nome. E aí a gente tem que saber como encaixar as verdades de Deus para não ficar na heresia, né, amigo? Então, meus queridos, eu vou pedir para minha esposa aí ler aí o versículo 7. 1 Coríntios 7. É a gente que tem que ir se encaixando naquilo lá. Não tem como pegar aquilo lá e encaixar em nós assim, né, pastor? Mas a gente tem que tentar aqui pegar a igreja e tentar mergulhar naquilo lá. Está entendendo? Mergulhar naquela situação para a gente voltar um amor mais puro. Oh, glória a Deus, aleluia. Apesar que antigamente já tinha muito pecado, muita coisa, mas hoje tem muito mais, irmão. Então hoje o apóstolo Paulo, ele fala lá para o Timóteo, ele disse que haveria tempos, né, que os homens apostatariam da fé e tal, que os homens seriam presunçosos, amantes de si mesmos. Nós já vivemos esse tempo dentro da própria casa de Deus, irmão. E o que é que acontece? Ele está dizendo lá naquela época que é ruim entre eles ter demanda. Ter demanda entre eles já é uma derrota completa. Vamos supor, vou explicar, vamos supor. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Só que eu me lembrei que fulano de tal que também aceitou, pastor, ele comprou uma fazenda na minha mão e não me pagou. Mas ele também agora está indo para a mesma igreja que Paulo prega, está entendendo? E aí começa aquela situação: você me paga o que você me deve. E não sei o que, está entendendo? O cara: mas eu não tenho agora. E tal, daí fica aquela briga, aquela intriga de irmãos dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele está aqui ensinando, né, que é o seguinte, irmão: Cristo nos obriga a perdoar, irmão, não tem jeito. Ter paciência, no dia que puder pagar, vai pagando. E tipo assim, o pastor, ele tem uma obrigação. Qual é a obrigação do pastor? É saber se o camarada que se converteu,
está realmente convertido, tá? Porque quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, foi para cuidar do jardim, né? Eles não cuidaram e a cobra entrou. Então o que acontece? Como aquele cara que deve, talvez ele entra para a benção, porque tem gente que é malicioso, falou, vou virar crente agora, que aí o outro é obrigado a me perdoar. Não é mais ou menos assim? Mais ou menos que agora é crente, agora tem que me perdoar. Então o que acontece? Só que, o que acontece, irmão? Se o apóstolo Paulo diz, você quer ser de Cristo mesmo, o negócio é o seguinte, eu vou ver aqui as condições dessa pessoa, e isso sabe na igreja falando. Vamos ver a condição dessa pessoa. Se ele puder te pagar R$1 por dia, já está bom, meu filho. Não é verdade? Pelo menos ele está pagando. Mas nós vamos ver se ele recebe um valor que dá para dar mais. Se ele tem condições de dar mais. O que é que ele tem? Tem fazenda, terra, tá? Aí vai o homem de Deus, a mulher de Deus lá. A mulher naquela época lá em Jerusalém não tinha tanta voz, né, irmão? Você sabe, agora aqui no Brasil quem manda é a mulher, né? Se minha mulher me bater, eu for na delegacia da parte, chego lá, vai voltar surra. Mas aí se eu pelo menos falar uma coisa e ela for lá e tal, eu tô enrolado. Então não, porque aqui no Brasil quem tem voz é ela. E o Espírito Santo, sabendo disso, ele vê a necessidade de levantar mulheres aqui, porque é uma cultura diferente, entendeu, irmão? Lá em Israel a mulher não tem voz. Aqui no Brasil, como é a mulher que tem voz, aí o Espírito Santo, então é elas que eu vou quebrar. Elas serem usadas por mim lá, mas não é para ostentar, não é para bater no peito nem botar salto alto, é para ser usada pelo Espírito Eita Santo. glória, aleluia, Verdade, Jesus. submissão à palavra de Deus, e é isso. Amém? Então o que acontece? Então o sábio vai se levantar para ver isso daí. Mas o que acontece, irmãos? Nós temos que ter entendimento. Agora nós somos uma irmandade. Nós queremos Cristo, queremos o céu. E pelo céu, irmão, eu sou capaz de abrir mão de tudo. Oh, glória! Tem aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, aquele que ama. Então a gente entende que aquele que ama o carro também mais do que a Deus não é digno dele, quem ama a casa mais do que a Deus não é digno dele. Então assim, eu não quero sofrer um prejuízo. Mas se for para mim sair da bênção, eu prefiro levar o prejuízo. É isso que ele está ensinando, não é verdade, pastor? Verdade. E aí agora o pastor vai lá naquela vida que está dando o prejuízo, que fez a compra lá e não pagou, fez a situação contrária, deu em cima da mulher do rapaz. É alguma coisa nesse nível, mano. É alguma coisa nessa situação. Aí vai lá e pergunta assim, aí, quando faltar 10 aí você me avisa. Uhum. Aí o que acontece? Vai dizer bem assim, ó, você, né, tá vacilando, você tá ficando com a filha de menor do irmão ali, você não pode, tal, e vai dar dessa conversa. Viu? E aqui na igreja é ordem e decência. Se você quiser ficar, tem que se arrepender desse pecado. Se for para ficar assim, nós vamos te mandar lá para fora. Desse jeito não dá para ficar. Bagunça na presença de Deus. Por quê? Porque o outro irmão lá está sofrendo dano. Certo? Agora, o outro irmão lá, o apóstolo Paulo diz, ó, irmão, não entrega ele para a polícia, não. Não entrega ele para o justiça. Isso não é coisa de crente, não. Irmão. Faz isso não. Não é que nós vamos resolver. Sofre o dano, mas não prejudica ninguém. Oh, glória. Amém? É mais ou menos isso daí que a gente aleluia, entende com a palavra do Senhor. Amém? Eu vou pedir aqui para a irmã Elisete, está lendo em 1 Coríntios 6, versículo 8, irmã Elisete. Tudo isso naquela igreja de Corinto, mas vocês mesmos fazeis a injustiça. Isso significa que estava tendo injustiça feita mesmo depois de crente. Não foi uma coisa que veio lá de fora e depois na bênção está resolvendo. Já na bênção mesmo, entrando em situações negativas uns com os outros, certo? E aí é onde é pior ainda, né? Porque quando a gente vem do mundo torto, beleza, não tem como eu consertar uma coisa que eu errei antes de Cristo lá, né? Aquilo que eu não posso resolver, entregue na mão de Deus, mas depois que eu já estou na presença de Deus, irmão, eu tenho que evitar ao máximo de arrumar coisas, contenda, dívida que eu não possa pagar, que eu não possa fazer, cometer, sabe? Apartar da aparência do mal. Homem que é homem, irmão, ele não fica sozinho ali com a mulher conversando, homem casado, com menininhas de menor, ele evita, por quê? Porque o mundo é mau. O mundo é mau e a gente já sabe o que acontece, né, irmãos? Então assim, por quê? Porque tudo isso a Bíblia diz para nós apartar da aparência do mal. E se a Bíblia manda apartar da aparência do mal, querido, é para apartar mesmo. Né? Existe pedofilia, existe abuso infantil. Então assim, irmãos, eu dava banho na minha filhinha porque na verdade ela só tinha eu.
Mas chegou uma idade que até isso eu já tinha medo. Por quê? Porque ali é minha esposa, irmão, que a gente casou depois de um tempo que a outra mulher me abandonou, sabe, pastor? E aí eu deixei os filhinhos para lá para não ter problema, porque você se preocupa muito com os filhos, porque a mulher lá era terrível, sabe? E aí o que acontece? Ela uma vez me chamou de abusador da menina. Estou falando aqui na frente de vocês, porque na verdade só um exemplo mesmo para vocês entenderem a maldade do ser humano, sabe? E assim, aí a gente fica assim privado. E essas leis dos homens, o Paulo está falando. A lei do homem é injusta, irmão, tá? Se ela falou lá para a juventude, graças a Deus que ela não falou nada para a justiça, senão estava enrolado, né? Assim, para até provar o contrário, né, irmão? Eita, meu Deus do céu. Então assim, é Deus mesmo que dá livramento. Então o que acontece? Então a gente tem medo, pastor, dessas coisas. Por isso que está vendo que tem muito homem virando gay. Por que tem muito homem virando gay? Porque hoje em dia, lá no mundo, tá? Aqui na igreja não. Se o camarada for cantar uma mulher, já é assédio. Não pode mais cantar. Então não pode mais fazer nada, não pode mais olhar, não pode mais parar. Então o cara vai virar o quê? Está entendendo? Então assim, está dando medo, sabe, de se relacionar, de conversar, de se comunicar. Mas nós temos que quebrar isso. Porque aqui nós não podemos ser pessoas que tenham coisas ocultas. Nós temos que ser transparentes, irmão. Certo? Então assim, por quê? Porque isso agrada ao coração de Deus, irmão. Certo? Às vezes você está num culto, pastor. Nós estávamos num culto ali em Águas Lindas. O homem assim olhava para nós e sorria, né, amor? Aquele clima assim aí depois eu lembrei, estou assistindo o jornal, um cara que saiu dando facada em todo mundo dentro do ônibus. Eu falei, ô Jesus, deixa nós sofrer isso aqui agora não. Porque aquele olhar de suspeita, irmão. E a gente fica preocupado, sabe? Se, o que vai acontecer, sabe? Só que, tipo assim, se a gente percebe aqui na igreja que já tem gente assim, a gente vai. Chega uma visita, olha, irmão, essa pessoa aqui ela tem um certo problema de mente e tal, pode ficar tranquilo, mas também nunca mexeu com ninguém. Só é assim mesmo, só tem esse olhar mesmo estranho, mas não mexe com ninguém não. Então você fica tranquilo. Por quê, irmão? Para não dar, porque senão a pessoa até cultua ruim, né, pastor? Não vai cultuar direito com medo de acontecer alguma coisa no meio da igreja. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí no versículo 8 da irmã Elisete acabou de ler. Vós mesmo fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Olha só, irmão. Você vê que ele fala isso daqui, e logo lá embaixo ele vai dizer o que é prostituição, que peca contra o próprio corpo. Isso é que é pecar contra o próprio corpo. Causar dano ao irmão, prejuízo ao irmão, se levantar contra o irmão, botar tropeço dentro do irmão. Isso também é pecar contra o próprio corpo. É prostituição, isso é equivalente. Não é uma prostituição como se fosse se prostituir com a meretriz, mas é a mesma coisa, é equivalente. O Espírito Santo não quer que a gente entre no espaço do irmão sem ele abrir a porta para nós. Sabe, cada um tem seu espaço aqui. Eu não posso invadir o espaço do meu irmão. Vamos supor, tem o pastor, tem o obreiro, tem o diácono. Você é pastor, beleza. Você é obreiro, beleza. Só que aí, o que acontece? Às vezes o pastor ele quer ser pastor, o obreiro ele quer ser o diácono, ele quer ser tudo. E ele desrespeita o espaço do outro. Se o outro foi levantado para aquilo, então ele tem uma função ali. E aí eu não posso invadir a função dele. Eu tenho que ajudar ele a desenrolar aquilo, porque ele está meio perdido ali, sem saber o que fazer. Mas eu invadir lá, querer tirar aquilo dele, não, porque eu acredito que foi Deus que deu, né, irmão? Não é assim, pastor?